Olá, meus queridos, minhas queridas. Eu me chamo Rodrigo Bezerra e sou professor da oficina de gaita, oficina de harmônica, oficina de realejo do Instituto Chico Mota. Esse pandeiro está aqui para nos auxiliar, para nos ajudar no entendimento do ritmo. Olá, meus queridos, minhas queridas. Eu me chamo Rodrigo Bezerra e sou professor da oficina de gaita, oficina de harmônica, oficina de realejo do Instituto Chico Mota e faço parte do projeto Minha História, Minha Vida, Vencendo o Preconceito com Cultura e Arte, aprovado na Lei de Incentivo à Cultura e patrocinado pela Autopeças Padre Cícero e Perseu PVC. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula, a mais uma videoaula de gaita, de harmônica ou o nosso querido, lindo, maravilhoso realejo. E aí você deve estar se perguntando o que esse pandeiro está fazendo aí, iniciando essa nossa aula de hoje, nossa videoaula de hoje. Bem, esse pandeiro está aqui para nos auxiliar, para nos ajudar no entendimento do ritmo, tá? Falamos na aula anterior sobre notação musical de uma maneira geral. Nós vimos o pentagrama, né? Nós vimos as figuras musicais, nós falamos sobre algumas curiosidades. E hoje a gente vai dar continuidade, só que com o olho no ritmo, tá? O ritmo ele é muito importante na nossa musicalização. A música, tá? Ele é feita de harmonia, de melodia e juntando tudo isso, dando um andamento, é o ritmo. Para a gente tocar juntos, né, nós precisamos ter esse elemento da música, o ritmo, bem na nossa cabeça, bem organizado na nossa cabeça. Porque, por exemplo, em algumas aulas eu gravo o violão e gravo a gaita e coloco junto, né? Se não fosse o ritmo, eu sabendo trabalhar com ritmo, sabendo quantas BPMs, etc., eu não ia poder juntar aquelas duas partes. Eu ia ficar sem sincronismo, tá? E aí nós precisamos de um primeiro elemento, tá? Para a gente entender a questão do ritmo, precisamos do primeiro elemento que eu já utilizo aqui, já mostrei para vocês várias vezes, que é o nosso querido metrônomo. Esse aqui é antigo, tá certo, mas ele funciona, tá? É ele que eu uso nas nossas aulas. E aí eu faço o seguinte, eu marco aqui a quantidade de batimentos por minuto, né, que é BPM. Quando eu ligo ele sempre fica no 100, mas aí eu posso diminuir aqui o batimento dele e coloco no andamento que eu quiser, tá? E aí eu gravo o violão, por exemplo, eu escolho aqui 60 batimentos por minuto, 60 BPMs, tá? E aí eu vou ouvindo esse tempo, né? E eu toco o violão, toco a harmonia. Depois eu paro, pego a gaita e coloco, né, o metrônomo, ou deixo o metrônomo de 60 batimentos por minuto e gravo a gaita. Depois eu junto, é só juntar. Os dois estão no mesmo tempo. Então, mais uma vez, ele está aqui de volta. É interessante que a gente possa estudar com o metrônomo, tá? Então a gente coloca o metrônomo. É muito fácil, não precisa comprar o metrônomo, né? Ele, em alguns aplicativos tem. No Cifra Club, nesse aplicativo existe lá a opção metrônomo.
E aí você coloca lá, né? Eu desliguei, eu vou ligar de novo. Então ele vai 100, né? Ó. Então, por exemplo, aqui são 100 batimentos por minuto. Então eu posso fazer, por exemplo, a contagem, né? A gente sempre conta nos nossos estudos quatro tempos em cada compasso, que a gente vai falar sobre compasso também. Então é como se a gente tocasse ou cantasse, né? Ou tivesse esse apoio do tempo contando até 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá acelerado, né? Mas eu vou tocar uma nota a cada 4 tempos. Assim, ó. 1, 2, 3, 4. E assim vai. Então eu toquei uma nota a cada 4 tempos, né? Fiz Dó, Ré. E assim por diante. Então, isso vai ajudar na nossa consciência musical em relação ao ritmo, em relação ao tempo. Tá? Então, a primeira dica é essa, que eu já falei, né, em outras aulas, da importância do metrônomo, da importância da gente estudar com o metrônomo. E aí, por exemplo, eu estou tocando 4 tempos, né, cada nota, aí eu posso diminuir para 2 tempos. 1, 2, 3, 4. E aí, se eu me sentir seguro, eu passo para um tempo, né? Cada nota em um tempo, né? 1, 2, 3, 4. E eu posso subdividir cada tempo desse, né? Ó, em mais tempos. Então é matemática. A questão do ritmo é matemática. Só que quando aparece a música é mais do que matemática, não é? Porque existe o sentimento também envolvido, claro. Mas cada tempo eu posso dividir. Por exemplo, voltar aqui para o pandeiro que eu iniciei a aula, né? Então o pandeiro é um instrumento que segura o ritmo, né? Ele está presente no samba, no choro, né? Até no rock também, já viu o pandeiro no rock. O pandeiro em todos os ritmos que você possa imaginar, o pandeiro está inserido. Mas no choro, no samba, no pagode, né? Ele está mais presente, né? No baião também. Então ele vai mudar a batida dele. Enfim. Mas aqui o nosso foco é no ritmo, né? Então, por exemplo, o samba, ele é tocado em 2 tempos. Ele é 2x2 ou 2x4, que a gente vai ver já já o que é isso, essa figura, né? Então a aula de hoje, repetindo, vai ser sobre notação musical, só que considerando a questão rítmica, tá? Então, a gente vê no começo da partitura alguns números. Vocês lembram da aula passada? Que tinha 4 em cima e 4 embaixo, ou seja, 4x4. O samba é 2 em cima, pode ser 2x2 ou 2x4. Ou seja, a cada compasso, que a gente vai ver também hoje, o que é esse compasso, a cada compasso nós temos 2 tempos. 1, 2. 1, 2. Então a cada compasso nós contamos 1, 2. Então o samba é 1, 2, 1, 2, 1, né? Seria o tempo tocado no samba. 1, 2, 1, 2. Só que eu posso subdividir cada tempo desse. Então cada tempo desse eu posso dividir em mais 4 tempos. Em 2 ou 3 ou quantos tempos eu quiser. O que a música pedir, né? No caso do samba, cada tempo desse eu posso dividir em 4 tempos. Então, em vez de contar 1, 2, 1, 2, que é a marcação do samba, né? Que é exatamente onde fica o surdo. Tum, 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 é contando. 1, 2. E aí o pandeiro ele faz, a cada número desse, a cada tempo, ele faz 4 notas, né? Então, em vez de ser 1, 2, 1, 2, ele faz 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Né? Mas aí, na partitura, nós temos lá a marcação do tempo principal, que é 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, e assim por diante. Então, essa brincadeira do tempo é legal,
tá? Deixa a gente mais seguro quando você treina já com o metrônomo, com a questão do tempo, segura na sua cabeça. E aí você pode subdividir cada tempo, você pode prolongar. Eu particularmente, quando estou ensaiando, eu acho mais difícil tocar mais lento. Quanto mais lento, mais difícil. Porque a gente sente até a nossa respiração, né? Já você consegue perceber na gaita a sua respiração que vai, né, dependendo do apoio do teu diafragma, se não estiver bem apoiado, você vê, né, você consegue escutar o teu sopro perdendo a força, né? Tipo, vou fazer aqui. Então isso é sinal que você não está tendo apoio, tá? Então o apoio vai ser uma dessas aulas no futuro, e já falamos sobre isso no passado, mas a gente vai retomar esse assunto, né? A questão da respiração, que vocês precisam também, antes de treinar, fazer a respiração, né? Lembrando, sem mexer o ombro, sem mexer essa parte superior aqui, né? Só mesmo o abdômen, tá? E aí quando você vai soprar ou aspirar na gaita, você tem que fazer uma pressãozinha aqui no abdômen para apoiar o teu diafragma e o sopro ele ser o mais constante possível. Se não tiver apoio, como é que ele sai? Sai assim. Aí, né? Ficando fraco. Com apoio. Os cantores também são assim. Quando o cantor não tem apoio, a probabilidade de desafinar é muito grande. Tá? Beleza, então isso aqui a gente já viu, a gente já falou sobre isso, tá? Então a gente vai focar no tempo, tá? Então é o seguinte, eu vou mostrar para vocês uns 3 desenhos, e em cima desses desenhos, tá? Eu vou explicar essa questão do ritmo, tempo e ritmo, tá? Que é muito importante, a gente deve ter consciência rítmica dentro da música, principalmente se a gente for tocar juntos, né? E essa é a grande ideia de no futuro próximo a gente se encontrar e tocar juntos. Então, quando eu faço aqui asa branca, né? Então todo mundo tem que tocar. É como se tivesse tempo aqui, né? Ó. Então nesse primeiro tempo eu toquei 2 notas, né? Ó. Então no primeiro tempo eu toquei 2 notas, no segundo tempo eu toquei 1 nota, no terceiro tempo eu toquei 1 nota e assim por diante, né? Ó. E essa última nota demorou aí 2 tempos, né, pelo menos. Então essa questão de ritmo, a questão de a quantidade de tempo que cada nota vai durar é muito importante. Principalmente se a gente for fazer uma atividade, uma apresentação juntos, porque a gente precisa tocar exatamente naquele tempo, né? Ó, 1, 2, 3. Então temos que ter essa consciência para que a música ela consiga caminhar de forma consistente, tá bom? Então vamos ficar agora com as figuras para a gente entender melhor, entrar nesse mundo do ritmo, tá? E melhorar a nossa qualidade musical, ok? Vamos lá. Então, turma, vamos começar com o compasso, tá? O compasso é o seguinte, nós temos ali o que está escrito aí, né? Compasso é a divisão da música em pequenas partes de duração igual ou variável. Mas estou com dúvida, né? O que é compasso mesmo? Então vamos lá. Nós iniciamos aí essa partitura com a clave de sol, lembram? Essa clave de sol, a função dessa clave é indicar onde se localiza a nota sol. Bem, nós temos aí figuras, tá? Figuras musicais que representam dó, ré, mi, fá, sol e assim por diante, né? Cada figura dessa, gente, dura um tempo, tá? Então, depois da figura do compasso, deveria existir aí
dois números, 4 em cima e 4 embaixo, ou seja, dizendo que é 4 por 4. Tá? Agora, por que eu sei que é 4 por 4 nessa partitura de cima? Né? Porque nós temos 4 figuras, cada figura dessa representa um tempo. Né? A duração dessa figura é de um tempo mesmo. Cada figura musical tem uma quantidade de tempo, que vai ser a nossa próxima imagem. A gente vai ver cada figura dessa e quanto tempo cada figura representa. Né? Essa representa um tempo. Tá? E essa parte pretinha da figura, ela está ou em cima da linha ou entre uma linha e outra. Então, o lugar que cada figura dessa está, essa parte, a cabeça da nota, né? O lugar que ela estiver, ela vai indicar aí a nota. Por exemplo, a primeira aí é Dó, né? Ela está numa linha complementar na parte inferior. Depois vem o Ré. O Mi já pega a primeira linha, lembrando que nós contamos as linhas de baixo para cima, não é? Então tá na primeira linha. Aí a nota Fá está no espaço entre a primeira linha e a segunda, e a nota Sol está na segunda linha, que é exatamente onde se inicia o desenho da clave de Sol lá no começo, né? Bem, o número 1, o 2 e o 3 que estão aí, estão representando os compassos. Cada barrinha dessa mais escura, paralela, né, uma a outra, é um compasso. Então, o primeiro compasso nós temos 4 figuras, né, o Dó, Ré, Mi, Fá. O segundo compasso nós temos o Sol, Lá, Si, Dó. E o terceiro compasso nós temos Ré, Mi, Fá, Sol. Então nós temos aí 3 compassos nesse desenho de cima. No desenho de baixo nós temos também 3 compassos, só que cada compasso desse, tá, tem uma quantidade de tempo diferente. Por exemplo, o primeiro compasso está no tempo 2 por 4. O segundo compasso está no tempo 3 por 4. E no compasso 3 está 4 por 4. Né? Lembrando aí, vendo aí, que no primeiro compasso só tem 2 notinhas, cada nota dessa representa um tempo. O segundo compasso nós temos 3 notinhas, cada notinha dessa representa, né, um tempo dentro do compasso. E no último compasso nós temos 4 notinhas, cada notinha representa um tempo dentro desse compasso. Tá? Existem só esses? Não, existem vários tipos de notações diferentes em relação ao tempo, mas esses são os mais comuns, tá? Então, repetindo aí e fazendo, né, uma revisãozinha rápida dessa imagem. Essa imagem tenta trazer para a gente a ideia do compasso. Então, o compasso é um espaço que fica entre 2 barras paralelas, tá? E dentro do compasso nós colocamos notas. E dentro desse compasso existe uma quantidade de tempo. Então, no pentagrama de cima, né, nós temos 2, o de cima, nós temos aí 3 compassos, cada compasso tem 4 tempos, são 3 compassos com 4 tempos. Por isso que nós colocamos lá 4 por 4, porque cada compasso tem 4 tempos. E cada tempo desse está representado por uma figura dessa musical. Tá bom? Então isso nos indica a questão rítmica, tá? Então aí no caso seria, se eu contasse, né, com o metrônomo, seria Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. E aí vai. A minha voz não consegue acompanhar, mas vai até o Sol, né? Então é isso. Compasso é exatamente isso. E aí, gente, nessa imagem nós temos as figuras musicais. Cada figura musical tem um desenho, tá? Então, por exemplo, uma bolinha é a semibreve. O que é que significa semibreve? A semibreve, ela dura 4 tempos. 4 tempos. Então, naquela figura anterior, que nós tínhamos 4 figuras de um tempo, que é a semínima, estão vendo ela aí, ó? A cabecinha escura, né? Toda pintada e uma haste. Essa é a semínima, ela dura um tempo. Tá? Uma semibreve equivale a 4 semínimas. Então, se eu colocar uma figura dessa, uma bolinha dessa, né, na partitura, isso quer dizer que aquela nota vai durar 4 tempos, né? Então, se cada batida no dedo aqui for um tempo, se eu colocar uma nota que é uma semibreve,
né? Ela vai durar 4 tempos. Tipo, Lá. Dura isso, 4 tempos. Bem, então a partir da semibreve, as outras notas vão aparecendo. Então as outras notas são sempre, ó, é a metade do valor do tempo da nota de cima. Então, partindo da semibreve, vamos para a mínima. A mínima são 2 tempos. A semibreve são 4 tempos, a mínima são 2 tempos. Se eu for contar no dedo o tempo, né? A mínima seria Lá, 2 tempos. Da mesma forma, a semínima, tá? Semínima dura um único tempo. Então, uma semibreve é igual a 2 mínimas, né? Claro, porque a semibreve vale 4 tempos. A mínima, ela dura 2 tempos. A semínima, um único tempo. A colcheia, ela vai durar aí metade de um tempo. Então, seria como? Seria Lá, Lá. Então, em um tempo só, eu dou 2 notas. A semicolcheia é a metade da colcheia. Se a colcheia ela é meio, tá? Semicolcheia é um quarto, não é isso? Então, eu coloco na colcheia, eu coloco 2 notas em um tempo. Na semicolcheia, eu coloco 4 notas, né, em cada tempo. É aquilo que eu expliquei no pandeiro, né? Aquela batida do pandeiro, batida de samba. Em cada tempo nós temos 4 batidas, né? Então é representada na partitura por semicolcheias, tá bom? A fusa é a metade da semicolcheia. Então, se a fusa é um quarto, a semicolcheia, aliás, né, um quarto, a fusa é um oitavo, né? E a semifusa, 16. Então, cada figura dessa representa uma duração de tempo, que colocada na partitura significa o quê? Que além do tempo, existe também a localização da nota. Que nota é? Tá? Então, se eu coloco uma figura, por exemplo, uma mínima dessa, né? Uma mínima, do jeito que ela está aí, ó, ela está no espaço entre a primeira nota, aliás, o espaço entre a primeira linha e a segunda linha. Então, se esse pentagrama tivesse a clave de sol lá, né? Porque a clave de sol é que vai indicar onde é que fica a referência de cada nota. Então, digamos que aí tinha uma clave de sol na frente, essa semínima estaria dando que nota? Seria a nota Fá, não é? Seria Fá durando um tempo. A mínima está na mesma localização, também seria Fá, só que 2 tempos. E no caso da semibreve já está em outra posição. Então, que nota seria? Se essa partitura tivesse, né, a clave de sol, que não tem aí, mas se tivesse a clave de sol, essa nota seria a nota Si, né? Então é isso. Acredito que dá para a gente entender, né? Então, cada figura, só para recapitular, cada figura musical, né, tem um jeitinho, tem uma forma, e representa 2 coisas. Representa o tempo da nota e a nota quando essa figura estiver dentro da pauta. Dependendo do lugar, ela vai indicar que nota é, e o formato dela vai indicar quantos tempos, né, digamos assim, qual o tempo que vai durar aquela nota. Seria mais ou menos isso, tá? A nossa próxima figura a gente vai entender melhor o que a gente falou aqui. Bem, gente, com essa figura, né, de partitura, uma partitura de piano, tá? A música é Deus é Tão Bom, é uma melodia tradicional africana, tá? É uma melodia simples, uma melodia tradicional, né? E que está nós temos aí 2 pautas, porque o piano ele faz, a mão esquerda é a mais grave, né? Eu faço com a partitura que está embaixo, com a clave de Fá, e a parte de cima está na clave de Sol, eu faço com a mão direita, que é a melodia, tá? E aí nós temos 4x4, logo no primeiro compasso, né? Nós temos aí 3 figuras. Nós temos uma figura, uma bolinha branquinha e uma haste. Depois nós temos uma bolinha pintadinha, uma haste. Depois uma bolinha pintadinha com haste.
tá? Nós temos 3 figuras aí no primeiro compasso, na clave de Sol. E aí vamos contar aqui quanto tempo demora cada uma dessas notas, tá? Então, a primeira nota vai demorar aí 2 tempos, né? Cada compasso são 4 tempos. É como se cada compasso desse eu contasse 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, cada compasso eu conto até 4. Então, no primeiro compasso tem 4 tempos. 2 tempos representados pela primeira figura, né? Mais um tempo representado pela segunda figura e mais um tempo representado pela terceira figura, totalizando 4 tempos, tá? Depois, no segundo compasso, nós temos uma única figura. E essa figura dura quanto tempo? Exatamente, 4 tempos. E aí, se você for contar em cada compasso, você vai totalizar aí realmente, né, os 4 tempos. Aí você deve estar perguntando, nessa clave de Fá, essa mancha que tem aí, ó, tem uma mancha aí, um retângulo escuro, preto, né? O que é isso aí? Isso é a figura que representa o silêncio, ou seja, a pausa. Então essa pausa aí, esse retângulo, é a pausa de 4 tempos, né? Então nós temos um compasso com 4 tempos, basta colocar uma figura dessa aí representando, né, a pausa de 4 tempos. É bem simples, né? E se a gente fosse cantar essa melodia aí, como é que seria? Ela só tem a nota Dó, a primeira nota é Dó, a segunda nota é Dó, a terceira é Mi, a quarta, né, já no segundo compasso, é Ré. Então, se fosse Dó, Ré, Mi, Dó, Ré, Mi, aí então seria Dó, Dó, Mi, Ré, né? Dó, Dó, Mi, Ré. Então, como é que seria? Será que eu estou fazendo certo? Vamos ver aqui na gaita, né? Dó, Dó, Mi, Ré. Então o primeiro compasso é assim. Eu segui, né? Estou seguindo aqui a leitura, tá? Então, se eu tiver aqui um metrônomo, eu vou colocar o metrônomo de 60 batimentos por minuto. Ele está aqui a 100, eu vou colocar a 60 batimentos por minuto, certo? Vamos lá, 60 batimentos por minuto. Então vamos lá. Como é que seria a melodia? Eu vou tocar até o quarto compasso. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4 e... E aí continua, né? Uma melodia bem simples mesmo. E aí do que eu fiz, dá para ter uma noção de como se comporta cada figura dentro da partitura, né? Dentro da partitura, para a gente conseguir transformar isso em música, tá? Então a gente vai ter a oportunidade lá na frente de falar um pouco mais sobre isso. Mas o que a gente falou hoje dá para ter uma noção, dá para ajudar no nosso desenvolvimento rítmico dentro da música, não é isso? É isso aí, gente. Vamos ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo, né? Porque é sempre importante a gente dar um tempo na música para a gente falar um pouquinho sobre teoria, sobre a importância de se estudar, essas coisas, né? Para a gente evoluir. E lembrando que essa teoria toda, né, essa notação musical serve para qualquer instrumento. Serve para o nosso instrumento, que é a nossa querida harmônica, nossa realismo, nossa gaita, mas também serve para o violão, para a flauta, para a escaleta, para o pandeiro, né, para a bateria, tá? Então, eu sei que os instrumentos eles se dividem, né, instrumento de sopro, instrumento de corda, instrumento percussivo. Mas a teoria musical envolve todos esses instrumentos. Cada um, claro, tem as suas particularidades, tá? Mas, de uma maneira geral, quando você conhece essa parte teórica da música, ela vai ajudar em qualquer instrumento que você queira tocar.
Então é importante a gente parar um pouquinho e prestar atenção tudo aquilo que a gente falou, né? Qualquer coisa você volta aí, lá na frente vê de novo esse vídeo, assiste de novo a aula para a gente entender melhor, cada vez mais e melhor, né, essa questão musical. E lembrando, né, repetindo, que o ritmo é um elemento da música muito importante. Então, nós temos 3 elementos aí que caminham juntos, né? É o tripé da música, que é a harmonia, a melodia e o ritmo. Tá bom? Então, mais uma vez, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Forte abraço.